como o estresse afeta a sua vida. Você está se sentindo cansado, irritado ou mal-humorado? Anda esquecendo coisas simples e se sentindo sobrecarregado ou isolado? Não se preocupe. Todos nós já passamos por isso. Você provavelmente só está estressado. Nem sempre o estresse é algo ruim. Ele pode ser uma maneira de se obter mais energia do corpo e aumentar o foco, como quando você está competindo por uma partida em um jogo, ou tem de falar em público. No entanto, quando isso perdura ao longo da vida, com bastante regularidade, isso começa a mudar o nosso cérebro. Estresse crônico. Assim como nos dias em que estamos exaustos do trabalho ou temos uma briga em casa, o estresse nosso de cada dia pode afetar o tamanho do nosso cérebro, sua estrutura, funcionamento, chegando até mesmo ao nível de afetar nossos genes. O estresse começa a partir de algo chamado eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que é uma série de interações entre as glândulas endócrinas do cérebro e dos rins, que controlam a reação natural do corpo sob estresse. Quando seu cérebro detecta uma situação estressante, seu eixo HH é ativado instantaneamente, liberando um hormônio chamado cortisol, que prepara seu corpo para uma reação imediata. Porém, níveis elevados de cortisol durante longos períodos de tempo causam estragos no cérebro. Por exemplo, o estresse crônico aumenta o nível de atividade e a quantidade de conexões neurais na amígdala cerebral, a região do cérebro responsável pelo medo. E conforme o nível de cortisol se eleva, os sinais elétricos no seu hipocampo, a área do cérebro associada ao aprendizado, memória e controle do estresse, se deteriora. O hipocampo também inibe a atividade do eixo HH, de tal maneira que quando ele está enfraquecido, também diminui a nossa habilidade de controlar nosso estresse. Mas isso não é tudo. O cortisol pode literalmente diminuir seu cérebro em tamanho. Excesso de cortisol pode resultar numa redução das conexões ou sinapses neurais, e um encolhimento do córtex pré-frontal, a parte do seu cérebro que regula condutas como concentração, tomada de decisão, julgamento e interação social. Ele também provoca uma diminuição do surgimento de novas células, geradas no hipocampo. Ou seja, o estresse crônico pode tornar mais difícil estudar e se lembrar de coisas. E também criam condições para problemas mentais mais sérios, como por exemplo a depressão, e eventualmente, o mal de Alzheimer. Os efeitos do estresse podem chegar aos últimos estágios afetando o DNA do seu cérebro. Uma pesquisa mostrou que a quantidade de estímulos que uma mãe rato dá ao seu bebê influencia na forma de como aquele bebê responderá ao estresse no futuro. Os filhotes de mães acolhedoras mostraram-se menos sensíveis ao estresse, porque seus cérebros desenvolveram mais receptores de cortisol, os quais se ligam ao cortisol e atenuam a resposta ao estresse. Do outro lado, os filhotes de mães negligentes tiveram o resultado oposto. E assim, se tornaram muito mais sensíveis ao estresse ao longo da vida. Isso é uma transformação epigenética, que significa que os efeitos externos modificaram indiretamente o gene. Essas mudanças podem ser revertidas, se a mãe for substituída. Contudo, há um resultado bem interessante. As mudanças epigenéticas, causadas por uma única mãe rato, serão passadas adiante, de geração em geração. Em outras palavras, os resultados dessas ações são hereditários. Mas nem tudo é uma notícia. Há várias maneiras de reverter os malefícios do cortisol em um cérebro estressado. As armas mais potentes são exercícios físicos e meditação, que envolve respiração profunda e plena atenção de tudo ao redor. Ambas as atividades diminuem seu estresse,
e aumentam o tamanho do seu hipocampo, melhorando com isso sua memória. Logo, não se sinta vencido pela pressão diária do trabalho, estudos ou família. Assuma o controle do seu estresse, antes que ele tome conta de você.